E se eu te falasse, pessoal, que todos esses arquivos abertos aqui, ó, esses 5 arquivos aqui, eles foram criados com linguagens diferentes, mas observe que o formato gerado é o mesmo para todos. Mas aí você me pergunta, o que é isso? Como assim? Do que é que você está falando? Se você prestar atenção, ó, eu tenho esse arquivo aqui que ele declara para mim uma função chamada setVideoMode, e nós temos aqui uma seção que foi declarada como DNetWide Assembly e com a versão 2.15, beleza. Esse outro aqui, ele declara algumas outras coisas como console buffer, ele declara aqui também video buffer, ele declara também uma função chamada main, e ele declara também aqui mais algumas funções aqui que ele utiliza e não necessariamente foram declaradas aqui. Por exemplo, essa setVideoMode que você está vendo aqui, ele foi declarado aqui nesse arquivo. Esse start, ele está declarando aqui uma função chamada main, só que essa função já foi declarada aqui, ou seja, ele está fazendo referência para essa função aqui. Esse arquivo de data aqui, ele só tem a nossa string aqui e alguns dados que foram inicializados, mas observe de novo aqui ele fazendo referência ao NASM. E por fim, a gente tem esse outro aqui que está declarando algumas variáveis ou algumas funções que a gente já viu, como console write, que foi referenciado aqui, tá vendo? Está sendo referenciado aqui, mas ele está sendo declarado justamente aqui. Então, quer saber mais como foi que eu consegui escrever funções em C e funções em assembly e juntar tudo isso em um único binário? Para você ter ideia, é esse binário aqui, ó, bootloader.bin. É esse cara aqui que tem todo o meu código. Inclusive a versão descompilada dele está aqui. E olha o tanto de informação que a gente tem dentro dele. Quer saber mais? Venha comigo aqui que eu vou mostrar com detalhes como foi que a gente chegou nesse ponto. Antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal caso você ainda não tenha inscrito. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixe o seu joinha aí e também não se esqueça de ativar as notificações. Vamos ficar de olho aqui para poder não se passar. O que mais que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar um outro arquivo aqui que vai ser os serviços de BIOS que a gente vai precisar utilizar. Um arquivo assembly, então bios.sm. Esse arquivo bios.asm é o que a gente vai utilizar para poder definir a biblioteca de chamadas às rotinas do BIOS. E fora isso, eu vou ter que criar também um outro código de assembly aqui, bootloader.sm. Eu posso já configurar ele para poder assumir esse endereço aqui. Então eu vou dizer que o meu programa será em 16 bits. Tá, o que é que eu estou fazendo aqui? O compilador OpenWATCOM, quando ele compila um arquivo fonte, né, do C, todas as funções que tem lá, ele acrescenta esse underline aqui como o nome da função. Então, se você olha aqui, ó, eu tenho o main C que tem uma função chamada main. Então, quando ela for compilada, ela vai ter, o compilador vai adicionar um underline aqui no final do nome
Isso vai fazer com que a gente tenha acesso lá do Assembly ao código escrito em C. Outro ponto que eu preciso ver aqui também é o seguinte: não pode ter nenhuma referência à biblioteca padrão do C, porque a gente vai compilar sem essa opção para poder funcionar. E aqui, ó, no nosso BIOS-SH, a gente vai adicionar também aqui bits 16 e aqui a gente vai definir todas as funções que a gente precisaria chamar lá do C, mas que a gente não conseguiria diretamente. Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, global set video mode. Esse set video mode, vou adicionar aqui o underline, porque quando compilar, o compilador já vai fazer isso. E aqui eu vou declarar uma função, um rótulo na verdade, né? Set video mode. E aqui a gente faz o que a gente faz sempre, né? Que é move bp sp, na verdade é o oposto. Aqui push bp, então vou salvar aqui o ponteiro de pilha. Uma vez que eu faço isso, aí eu tenho pop bp hatch. Uma vez que eu faço isso, eu vou receber como parâmetro o modo de vídeo que eu quero executar, e aí eu chamo aqui dentro. Então vamos dar uma olhadinha lá na documentação. Esse é o modo, esse aqui é o interrupção 13 que a gente chamou. A gente vai olhar de novo na interrupção 10. Interrupção 10. Ele tem o set video mode, beleza. Então, no seu set video mode, a gente precisa que a parte alta do registrador H ou do registrador AX seja 0, e a gente vai receber como parâmetro o modo do vídeo. Então, para fazer isso, é bem simples. Então, a gente faz um show AX, beleza? Seguindo aqui ainda a documentação. Próximo passo, move AL BP mais 4, que é o meu primeiro parâmetro, e na sequência eu vou chamar interrupção 0x10. Uma vez que eu fiz isso, aí eu modifico aqui o modo do vídeo, e para chamar lá na minha rotina C, eu tenho que fazer o seguinte: eu venho aqui no meu arquivo C, declaro, então eu digo somente aqui external void, o nome da função é set video mode. Eu botei aqui como short porque short representa normalmente um inteiro de 16 bits, mas eu poderia também colocar assim, ele também vai funcionar, porque como o meu target é uma máquina de 16 bits, então o inteiro seria o tamanho padrão ali da palavra do processador. Beleza. Uma vez que eu declaro isso aqui, eu posso chamar a qualquer momento aqui dentro essa função. Mas antes disso eu vou fazer melhor. Eu vou vir aqui, criar um cabeçalho que eu vou chamar de video. Eu posso definir algumas constantes aqui. Então, por exemplo, define video mode. Deixa eu voltar aqui na minha tabelinha. Aqui, ó, algumas opções de modo de vídeo. Vou pegar uma resolução razoável aqui. Ó, tem a 27H não, cadê?
26H é aqui em modo gráfico, pelo que eu estou entendendo. Se for 26H, vai ser modo gráfico em algumas máquinas. E aqui ele dá também qual é o endereço que eu consigo usar para poder escrever diretamente na memória. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Video Mode 320 x 240. Vou botar G aqui para dizer que é um modo gráfico, não é um modo de texto propriamente dito. E aí eu vou definir esse carinha, essa constante aqui, como 13H. Beleza. Aqui eu posso importar. Então, inclui video.h. Beleza. E aqui eu chamo set video mode e passo video mode 320 por 240. Ah, ele está reclamando aqui porque eu tenho que converter isso aqui para inteiro. Ah, tá. Se eu abrir aqui, ele está reclamando que é para ser assim, ó, x13. Pronto. Aí agora ele detectou. Deixa eu tirar aqui para ver se ele... Pronto. Isso aqui deve ser o suficiente para poder a gente iniciar o sistema no modo... iniciar o sistema e definir para o modo gráfico. A gente, antes de terminar aqui essa parte de compilar, eu vou precisar fazer o seguinte. No nosso arquivo de BIOS aqui, eu vou precisar também criar uma outra função. Deixa eu lembrar aqui qual é. Ó, aqui no main.c eu preciso declarar esse carinha aqui. Porque o que acontece? Toda vez que a gente precisar pegar o valor de um endereço de memória, aqui no C a gente vai ter que usar esse macro para poder ele pegar o nosso segmento e o nosso offset, que é aquele que é mais ou menos o seguinte, por exemplo, S dois pontos SI. Então SI seria o offset e o segmento o ES. Então, para poder a gente fazer essa conversão, a gente tem que pegar aqui, ó, o valor do segmento, fazer um shift left para 16 bits, né, para a esquerda, e depois pegar aqui o nosso offset e fazer um O, que ele vai ocupar os 16 bits de baixo. Então é mais ou menos o seguinte: eu tenho, vamos supor aqui que eu tenho 0,00000. Deixa eu ver aqui quantos que tem. 32 caracteres. E aí o que acontece? Eu pego esse valor aqui do segmento, eu escrevo ele aqui e aí eu peço depois para poder o processador deslocar esse valor 16 bits. Então ele vai pegar e preencher esses 16 primeiros aqui, tá vendo? Então essa primeira metade aqui vai ficar preenchida pelo segmento. E aí depois eu vou pegar o offset. O offset é mais ou menos isso aqui, ó, que ele vai fazer. Então vamos supor que o meu offset seja esse aqui. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai comparar aqui bit a bit e vai ligar o bit que eu defini. Então esse aqui tá ligado e esse aqui tá desligado. Como a gente tá dando fazendo operação aritmética de OR, então aqui vai virar 1. Ele vai ligar esse bit aqui também. E aí ele vai fazendo a mesma coisa até aqui. E o outro, como a gente escreveu aqui e mandou deslocar para o lado de cá, então
a gente vai ter o endereço correto aí da memória para onde a gente quer. E aí tem alguns pontos que a gente pode melhorar aqui ainda. Por exemplo, no nosso vídeo H, a gente pode, por exemplo, definir aqui, ó, um sign chafar asterisco video buffer. E como é que a gente vai fazer isso? Aí eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que tirar esse carinha daqui, core. Vou chamar de core. Vou pegar esse carinha aqui, cortar daqui para cá. Aqui no vídeo eu incluo esse cara. Pronto, core.h. E aí eu inicializo esse ponteiro aqui, apontando para A0. Não pode resolver o símbolo fá porque a gente não configurou ainda o nosso compilador. Eu verei se eu consigo aqui. Então vamos lá. Vamos adicionar esse carinha aqui primeiro. Ó, pelo que eu vi aqui, ele terminou de compilar. A gente vai configurar ele agora. Ótimo, beleza. Agora vamos configurar para que ele encontre o binário aqui do OpenWatchCon. Então, para isso, eu vou dizer a ele que vai estar dentro da pasta. Ó, aqui está errado. Deixa eu modificar aqui. OpenWatchCon v2 build bin build v2 build bin build. É essa pasta aqui que eu preciso configurar. O próximo passo é configurar o compilador C. Compilador C é esse carinha aqui, ó. Não, esse não. É BWCC. Aqui, ó. É esse carinha aqui, BWCC. Então, BWCC. Ok. O link agora é o BW-Link. BW-Link. Show de bola. A configuração da linguagem também permanece a mesma. Eu acho que isso é o suficiente para poder prosseguir. E com isso a gente vem aqui e recarrega novamente o CMake. O CMake está reclamando de alguma coisa aqui. Vamos ver o que é que ele precisa. Ele está colocando a opção G. O que ele está colocando a opção G? Barra build não. Barra tools. OpenWatchCon build. Bin build. BWCC. Ele está chamando -G. -G. É outra coisa aqui nessa versão aqui do compilador. Vamos adicionar duas configurações de flag aqui. Será que vai ser o suficiente? Vamos ver. Depois do link. Ainda não foi suficiente. Deixa eu ver aqui no Siling o que esse parâmetro significa. Tá, é porque ele está gerando código de debug. Não é isso que eu quero, então o que é que eu vou fazer? Aqui ó, no CMake, configurações. É a linha de comando aqui que o CMake está passando, tem coisa demais. Depois de muita briga aqui, de muita tentativa e erro, finalmente eu consegui uma configuração que a gente consegue fazer funcionar.
Eu levei aqui vários dias, na verdade, para poder conseguir uma configuração que funcione, mas eu vou resumir o que eu fiz para que vocês não tenham que ficar assistindo vídeos muito longos, eu quebrando cabeça, né? O ideal é vocês consumirem somente a nata do conteúdo. Então, para fazer isso, eu tive que reorganizar aqui o código-fonte. Eu tenho o nosso arquivo main, que vai definir o nosso ponto de entrada do nosso bootloader, ou a função principal, né? Aqui ele declara que essa função será escrita ou definida fora do meu módulo. Nesse caso aqui, ele está sendo declarado aqui. Você olha aqui, ó, declaro aqui no assembly, configuro a seção, vai dizer que essa seção aqui, que essa parte do código aqui vai ficar dentro da seção do código executável, para ele não misturar com outro segmento. Ok. E esse carinha aqui, ele tem um papel ainda mais importante do que o outro. Aqui a gente vai colocar somente as funções que operam diretamente com o BIOS. Então, chamando interrupções, enfim. Nesse aqui, no Start, nós vamos fazer diferente. Aqui ele declara que essa função main, ela está sendo declarada em um módulo fora desse carinha, fora do Start Assembly. Ele define também que essa parte do código vai ficar dentro do código executável, da parte executável da memória. E, finalmente, ele vai chamar a função main. Então, ele chama a função main, então salta para cá, chama essa função setVideoMode, que está definida aqui, faz a mudança do modo de vídeo, volta para cá, fica em loop infinito e pronto. Esse vai ser o nosso primeiro passo para poder desenvolver o nosso bootloader. Então, explicado isso, aqui eu só defini umas constantes relacionadas a vídeo. Vocês viram aqui que eu criei um ponteiro para a memória de vídeo. Poderia aqui também criar um ponteiro para a parte do texto. A gente pode fazer isso mais lá para frente. E o outro ponto que mudou bastante, que agora eu vou discutir aqui detalhadamente com vocês, é o seguinte. Esse arquivo aqui configura o nosso CMake para poder construir o nosso binário ali, os nossos arquivos executáveis. Então, aqui eu defino qual é a versão mínima que eu exijo para poder rodar esse projeto. Eu declaro que o projeto utiliza a linguagem C e Assembly. Eu coloquei isso aqui mesmo só para saber se ele estava pegando o caminho correto para esse endereço aqui, mas isso aqui é relevante para a gente. O outro ponto é, eu tive que apontar para a pasta de build do nosso compilador. Vamos ver se terminou a compilação. Ele vai estar disponível aqui dentro de build, bin build. Então todos os programas que ele compilou, ele vai deixar disponível aqui. Então eu criei uma variável para poder apontar para esse caminho. Depois eu disse qual é o executável que vai ser o nosso compilador C. Nesse caso aqui é o BWCC. Se você olhar aqui, ele foi compilado corretamente. O nosso linker vai ser o BWLink. BWLink também tem aqui. Então, compilou corretamente. Aqui eu tive que zerar algumas variáveis do CMake, porque ele usa essas variáveis aqui para poder adicionar em linha de comando para o compilador. E isso acaba gerando erro, porque ele faz uma chamada inválida. Aqui eu configuro as flags, né? Quais são os parâmetros de compilação.
Para a gente saber o que é que esse comando que eles fazem, eu posso vir aqui, ó, bwcc, dar um enter. Por eu não ter passado nenhum arquivo, ele vai executar a ajuda do programa. Então aqui eu posso ver o que é que faz cada parâmetro daqui. Então o primeiro, mais importante aqui, é esse traço zero, que ele indica que a gente está gerando instruções para a arquitetura 8086. Depois nós temos MS, que é o modelo de memória. Se você olhar aqui, ó, é esse parâmetro aqui, a gente está dizendo que o modelo de memória é small. Esse traço S, vamos ver o que, é que significa o traço S. Traço S remove a checagem de estouro de pilha. Esse ZQ aqui, ZQ, ele tem aqui embaixo também. Aqui, ó, ZQ, ele apenas mostra somente mensagem de erro na hora que está compilando, não mostra mais nenhuma mensagem. Esse daqui, OS, aqui ó, O e o S. A combinação desse é para que o tamanho do código sobre execução, ou melhor, aqui é só para poder dizer se vai habilitar ou desabilitar otimizações sobre o tamanho do código. Nesse caso aqui a gente deixou habilitado. Esse ZI, se a gente descer aqui, ó, habilita as extensões, para a gente é perfeito. Você vê que eu usei aqui no Core não, no vídeo H, eu usei essa palavra reservada aqui. Isso aqui é uma extensão do compilador para poder fazer uma tratativa de memória diferenciada. Então aqui é um ponteiro, um far pointer que a gente chama. O ZL tem aqui também, ele remove as bibliotecas, as informações de biblioteca padrão. A gente precisa desse parâmetro porque a gente está compilando para um ambiente que não tem biblioteca padrão, não tem runtime da linguagem C, nem C++, nem nenhum runtime, não tem nada relacionado ao sistema operacional. A gente está simplesmente rodando o nosso código diretamente no processador, né, sem nenhuma camada de abstração. ZLS remove os símbolos inseridos automaticamente. E por fim, FPI87. FPI87, ele, se eu não me engano, aqui ó, ele habilita as instruções 80 e 87 de forma inline. Então, para o nosso ambiente aqui, somente isso aqui já foi o suficiente. Então, aqui a gente configura as flags do compilador C e deixa o CMake já sabendo quais são as flags que ele vai passar na hora que chamar o executável. Aqui ele procura o NASM na máquina, ver se está instalado. Se tiver instalado, ele segue, diz aqui que foi encontrado. Se não, ele dá uma mensagem aqui de erro. Aqui eu declaro o executável do projeto, mas isso aqui ele cria meio que padrão na hora que a gente cria o arquivo lá, então muito provavelmente isso aqui não vai ter nenhuma utilidade. Mas em breve eu vou remover ele.
Aqui eu defino o diretório dos binários que serão gerados, nesse caso aqui é dentro de barra build e bin. Aí eu peço a ele para poder forçar a criar o diretório, caso ele não exista. E na sequência eu vou dizer a ele para adicionar um comando customizado. Esse comando customizado é que eu utilizo para poder gerar o meu bootloader. Então eu digo que a saída dele vai ser para esse arquivo .com, mas depois eu vou reajustar que não vai ser mais esse formato, vai ser .bin, para a gente não confundir depois. Aqui ele já gera para mim também o arquivo em formato que eu quero. Nessa primeira linha ele chama o NASM para poder fazer a montagem no meu arquivo bios.asm. Depois ele faz a montagem do start.asm e depois eu peço a ele para compilar o arquivo main.c. Nesse arquivo vai gerar, todos esses três vão gerar um arquivo de objeto, que é um formato de arquivo binário específico para fazer a linkagem. Então, praticamente todo compilador que você vê aí no mercado, ele vai gerar essa saída, né, nesse mesmo formato, e um linker qualquer depois vai juntar a saída, né, esses arquivos tudo em um só. Que é o que a gente faz aqui, a gente chama um comando do linker, a gente passa aqui como parâmetro para ele, dizendo que o formato é RAW binário. O arquivo de entrada que a gente está passando, a ordem aqui faz toda a diferença. Então, se você quiser que no seu binário um determinado arquivo seja escrito primeiro do que outro, então você muda aqui a ordem que você está passando. Nesse caso aqui, eu quero que ele chame primeiro o start, depois o BIOS e depois o bootloader. Porque o start é o que vai fazer a chamada aqui da função main. Eu poderia colocar ainda aqui toda uma configuração para poder configurar o tamanho da pilha, para poder fazer a configuração dos segmentos, preparar todos os registradores para poder iniciar o bootloader. Por enquanto a gente só vai querer compilar e depois a gente vai fazer esses ajustes finos. No name aqui será o nome do meu binário de saída. Essas opções aqui são ainda mais importantes porque ele impede de adicionar as bibliotecas padrão do C. E como a gente não tem o sistema operacional, essas bibliotecas vão atrapalhar mais do que ajudar. Aqui a gente está dizendo que o nosso binário ele será carregado nessa posição da memória. E aqui eu estou dizendo para ele que a minha função de início de entrada é a main. E por fim, aqui eu digo que eu preciso ter esses arquivos aqui para poder compilar. E uma vez que ele faz isso, ele vai colocar mudar para o diretório de trabalho para dentro da pasta bin. E aí ele vai imprimir na tela uma mensagem. Aí aqui ele vai adicionar um target. Esse target é o que aparece aqui ó, no IDE para compilar. E eu criei dois, um para o MBR e o outro para o nosso bootloader. Então, falei demais. E agora, se você for olhar aqui, ó, eu criei, deixa eu mostrar aqui, esses targets aqui, ó, que você viu aqui, foram declarados aqui. Então, eles geram ali o binário e chama essa função aqui em cima. E eu criei também esse comando aqui para poder
chamar o disassembler do Nasm para poder a gente converter o código do nosso bootloader, que já foi compilado e montado. A gente vai desmontar ele para ver se o código que foi gerado se é de qualidade, se funciona da forma como a gente está esperando. Então, vamos fazer a demonstração aqui. Eu vou fazer o build do meu MBR, vamos ver se ele consegue. Aqui ele deu erro, vamos ver o que é que está faltando. Ele está dizendo que depende do... não depende disso, ele depende do assembly. Vamos tentar rodar de novo aqui. Ué, ele tirou, apagou aqui? Não. MBR aqui. Cadê? Onde foi que eu fiz besteira aqui em algum lugar? Deixa eu ver esse carinha aqui também. Eu acho que ele tá errado. Não, porque ele tá apontando para mim. Aqui também ele tá apontando para mim. Nunca que ia funcionar. Então eu preciso que isso aqui aponte para outro diretório. Pronto. Aí agora aparentemente fez certo. Agora a lógica tá batendo. Eu vi aqui se ele gerou. Mas parece que não funcionou, porque não gerou o target no lugar certinho. Deixa eu ver aqui. Então eu vou ter que fazer o seguinte: criar um novo comando aqui. Vou testar só o bootloader aqui para ver como é que fica. O bootloader ele tá apontando aqui para o diretório errado e para o arquivo errado também. Vamos ver agora se foi que eu fiz de errado aqui. Deixa eu desfazer aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou mudar o nome para com, só para poder ficar compatível com o target aqui. Agora foi. Agora ele compilou, gerou aqui pra gente o bios.obj, gerou bootloader.com, gerou bootloader.obj e o start também. Então eu vou fazer a mesma coisa, adicionar um custom command para nos comandos aqui. Na saída eu vou ter mbr.bin, então vai casar certinho aqui. Esse dependes aqui eu só preciso do mbr asm. Posso apagar isso aqui. Não preciso do linker, não preciso do cmake. Aqui o formato está errado, aqui o formato bin. Aqui é mbr. E aqui mbr.bin. Agora bate certo. Aqui na parte onde ele tem as dependências, eu vou ter que trocar por esse daqui. Então eu preciso do BIOS aqui, BIOS ASM. Vou precisar também do Start ASM
e o main.c. Então esses são os principais para esse target que eu criei aqui. Ok. Vamos ver se agora o MBR vai ser construído. MBR construído do jeito que nós estávamos esperando. Então, para poder saber se realmente está funcionando ou não, vamos descompilar, ou melhor, desmontar o nosso bootloader.com, e com isso a gente, na verdade, tem que fazer uma outra modificação. Vem aqui também tem que modificar, e aqui. Vamos rodar de novo. Cadê? Não gerou não? Deixa eu apagar de novo aqui. Ah, deu comando errado ali. Vamos gerar o bootloader. Ele está dando um aviso aqui que depois a gente vai ver uma forma de resolver. Ok, criou o bootloader.bin. Aqui eu configurei para ele desmontar justamente o bootloader.bin e gerar um arquivo bootloader.sm, que é o nosso bootloader já aqui. Ele gerou, tá vendo? E aqui, qual é a lógica? Logo de cara ele salta para o endereço F. Esse endereço F tem esse comando aqui, que é para mover o valor de 13 para o registrador AX e depois chamar a função que está na posição 3. Onde é a posição 3? Aqui em cima. Então ele adiciona BP na pilha, aí move, pega o ponteiro lá, pega a posição atual da pilha e salva no BP, limpa o registrador AX, aí depois ele pega o nosso parâmetro que foi passado lá, nesse caso aqui, ó, foi o 13. Ele passou aqui o 13, aí ele pega esse parâmetro, passa para o AL e depois faz a chamada da interrupção 10. Quando ele termina isso, ele restaura a pilha, retorna para onde ele foi chamado, nesse caso aqui foi para esse endereço aqui, e aí chega aqui e ele fica em loop infinito, que ele fica aqui, pula e volta, pula e volta, pula e volta, porque se você olhar, ó, ele manda dar um salto justamente nessa posição. Então, está funcionando do jeito que a gente esperava. Veja que eu consigo ter de uma forma mais organizada o meu código e está funcionando exatamente como se eu estivesse escrevendo em Assembly. Só que observe que eu fiz aqui, ainda nem comecei ainda a escrever o código complexo, mas à medida que a gente for fazendo esse código mais complexo, você vai ver que a gente vai tendo muito mais vantagem em utilizar o assembly junto com o C do que usar o assembly puro. E a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, e no vídeo seguinte a gente vai começar a reescrever aquele bootloader que a gente tinha feito até então, né? Ele escrevia lá na tela. A gente vai fazer algumas manipulações de texto, algumas manipulações de gráfica, e a partir disso a gente vai poder fazer um bootloader funcional, né? Que realmente consegue detectar o sistema de arquivo ali do disco e consegue imprimir as informações e dar a gente a opção de selecionar lá de qual partição a gente quer arrancar o sistema.